nosso primeiro erro como mini mercadinho ali no nosso primeiro ponto, na questão das compras da reposição para o mercadinho. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, já se inscreve, comenta e compartilha com quem você acha que vai tendo acesso a esse conteúdo. Bora pro vídeo. Vou estar repondo aqui os biscoitos que chegaram, tá bom? Aproveitando para dar uma limpezinha aqui, vou conversar também um pouco com vocês. Espero que dê pra ouvir daí, porque é o único lugarzinho que eu encontrei pra colocar rápido. E é isso, foquem no conteúdo que vai dar certo. Gente, pra quem tá mais tempo aqui no canal, se recorda que lá no iniciozinho do mercadinho, deixa eu apagar essa lâmpada que parece que tá estourando, né? Acho que melhorou. No iniciozinho do mercadinho, infelizmente a gente caiu sim na questão do fiado, de achar que se não fosse para vender fiado no início a gente não ia conseguir fazer dinheiro para pagar as contas no final do mês, aluguel e tudo mais. Porque sim, a gente passou por essa fase. No início do mercadinho, já falei para vocês em outros vídeos que o nosso primeiro mês foi o suficiente para pagar o nosso primeiro boleto de R$ 1.036, então no mês seguinte a gente já foi tentando criar alternativas, entre aspas, para que a gente pudesse passar o mês seguinte com mais facilidade. Pelo menos essa era a nossa concepção de quem não tinha vivenciado ainda o fiado. Tem coisas que não importa quantos canais de YouTube você assistir por falar não vende fiado, não vende fiado, mesmo assim você vai pensar assim, aqui dá certo, aqui na minha região todo mundo vende fiado, ninguém saiu ainda, coisas do tipo. Então você só vai conseguir entender vivenciando aquela situação, e não foi diferente com a gente, infelizmente, né? Enfim, começamos com aqueles fiadinhos ali. No início, se eu não me engano, éramos 2 fiados, porém já foram o suficiente para atrapalhar a gente na hora das contas, na hora da reposição. Por quê, Bion? Pensem só, se a gente começou com um boleto de R$ 1.036, isso quando, eu não lembro exatamente, mas supondo que cada um desses fiados tenha pego aí R$ 150, R$ 200 na época, feito aquela compra ali. Nem preciso falar que a conta não fecha, né? Em todos os sentidos. E com a gente não foi diferente na hora que teve aumento nos produtos. Se eu não estou enganada, a primeira crise que teve em relação ao aumento brusco de mercadoria, de valor de mercadoria, foi crise de greve de caminhão, de caminhoneiro. E aqui pra gente, já falei pra vocês que a gente é divisa entre Espírito Santo, Minas, Rio, né? Então, aqui pra gente, tudo demanda passar pela BR, tudo demanda caminhão, enfim. E foi assim que a gente teve nosso primeiro grande aumento na questão das mercadorias, a nossa primeira grande dificuldade na questão da reposição das mercadorias. Por quê? Mais de, vamos botar, 30, 40% do que a gente tinha de mercadoria foi vendido no fiado, ou seja, não foi vendido, só estava na casa do cliente, né? Então aquele dinheiro ele não circulou novamente no mercadinho. E na hora da recompra, de recomprar, por exemplo, uma vaquinha de R$ 3. Esse R$ 3 já era o preço de custo, sabe? Da mercadoria. Então, claro que o mercadinho não tinha dinheiro para comprar. E eu estava com muito medo de assumir boleto. Porque, como eu havia dito já para vocês, o primeiro mês de mercadinho foi a conta. Então eu falei, cara, acho melhor não assumir boleto. E com isso, o que a gente fez?
simplesmente não compramos nada que tinha aumentado. Então, se eu quisesse comprar esse óleozinho aqui, e ele tava ainda naquele preço que eu já tava vendendo ele, eu recomprava. Porém, se eu fosse comprar esse presuntinho aqui, e ele tivesse o preço de custo dele, tivesse o preço de venda que eu tava vendendo, eu não comprava. Com isso, eu fiz vários furos nas prateleiras. R$ 1.500 para 2010 era um valor que você conseguia encher bem bacana no mercadinho. Então, quando a gente inaugurou, quem entrava no mercadinho via mercadorias, não tinha aquela questão de buraco, de furo, sabe? Não tinha variedade assim, de mix de produtos, mas estava bem abastecida, sabe? Visualmente estava bem abastecida o mini mercadinho. Então, nessa de não... Vou deixar aqui em cima nessa de não recomprar, começou a defasar o mercadinho. E, gente, coisas que a gente já vivenciou, e é natural, é normal sim em algumas ocasiões, mas que dá aquela dorzinha no coração. Se você já passou por isso, deixa aí nos comentários. Você não fazer a recompra, ficar aqueles buracos no mercadinho, o cliente chegar e fazer a seguinte pergunta: tá falindo? Gente, dá até uma dor no coração ouvir essa frase, né? Misericórdia. E foi essa frase que a gente ouviu na hora que os clientes começaram a chegar no mercadinho, por conta da questão do aumento de produtos e tudo mais. E a gente ouvia essa frase: tá falindo o mercadinho? Tá falindo o mercadinho, gente? Não tem coisa pior não, tá? A escassez de mercadoria remete a essa questão de falência, né? Não tem jeito. E essa foi a nossa primeira passagem por dificuldade em questão da recompra, do reabastecimento, por conta das dificuldades com o aumento de mercadorias. Se você se encontra nessa situação que eu acabei de falar, citar para vocês, né, o que aconteceu com o mercadinho também no início, o que eu posso te sugerir, se é uma dica, né, uma sugestão do que você pode fazer para conseguir se equilibrar nas vendas e não ficar com esse aspecto principalmente de loja que está falindo. Se eu pudesse voltar atrás, o que eu faria de diferente nessa situação seria ir num mercado grande. Aqui não tem atacado, já falei isso pra vocês. Iria no mercado, numa quitanda, qualquer outra loja que vendesse o que tá faltando pra mim, e compraria e venderia, nem que seja no preço de custo, sabe? Só mesmo pra essa questão do cliente não presenciar ter essa visibilidade de que o mercadinho poderia estar falindo por falta de mercadoria, sabe? Só para quebrar essa coisa de mercadinho que tá falindo, eu compraria 2 unidades, 3 unidades. Vendeu, ia lá de novo, comprava 1, 2 unidades, sabe? Só mesmo para não passar essa visão de mercado que tá falindo pro cliente. Se você gostou dessa diquinha de hoje, dessa diquinha e testemunho, né, nossa, aqui do Mercadinho Aguiar, não deixe de se inscrever, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.